Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wagner Vanderbroek da Unespar de Campo Mourão. Nesse vídeo nós vamos ver os diversos pontos de equilíbrio. Quem ainda não lembra como funciona o ponto de equilíbrio, a margem de contribuição, veja o vídeo anterior. Bom, o ponto de equilíbrio então ele está dentro da análise da relação custo-volume-lucro, onde a variação nos volumes produzidos provocam diferentes consequências sobre custos e lucros. Bom, então, com relação ao ponto de equilíbrio, então, nós temos o ponto de equilíbrio operacional, que já foi comentado no vídeo anterior, o ponto de equilíbrio econômico, que nós vamos comentar, e o financeiro. Lembrando, então, dentro do nosso gráfico, então, nós temos o chamado break-even point, que é o chamado ponto de ruptura. Lembrando que abaixo do ponto de equilíbrio nós temos a zona do prejuízo e acima disso nós temos a zona do lucro. Esse aqui é o ponto de equilíbrio operacional ou contábil que se calcula. E nesses três pontos aqui nós temos o custo fixo, que não varia em função dos volumes, porém isso aqui numa condição muito específica. Porque numa condição mais ampliada, nós vamos ver que o custo fixo também ele pode ter alterações. O gasto variável, que normalmente a gente acaba não utilizando muito, porém o custo total sim. O que é o custo total? É a soma então do custo variável e do custo fixo. E as receitas. Então, a partir desse ponto de ruptura, então, nós temos o ponto de equilíbrio. Então, o que é o ponto de equilíbrio econômico? É aquele que leva em conta o custo de oportunidade ao realizar o cálculo. Imagine que o empresário, então, ele tem várias opções de investimentos. E nesses investimentos, ele tem a opção A, opção B, opção C. Quando ele opta por ele tem que fazer um comparativo entre essas várias opções e dizendo o seguinte: olha, como eu fiz investimento no A, o B poderia ter melhor valor de remuneração. Então esse é chamado custo de oportunidade. Normalmente a gente usa o lucro, a figura do lucro, nesse caso, para o ponto de equilíbrio econômico. Já o ponto de equilíbrio financeiro, ele não considera perdas com amortização, exaustão, depreciação, que embora reduzam o lucro, não ficam explícitos na saída do caixa. Isso porque algumas empresas incluem esses itens como custos. Então vamos explicar um pouco melhor sobre isso. A amortização, exaustão e depreciação, se vocês lembram muito bem, ele é um reconhecimento da perda contábil pela perda econômica do bem. Bom, então quando você faz esse lançamento contábil, você já fez, imagina uma máquina, você já comprou há 2, 3 anos atrás essa máquina e vem depreciando, digamos, em 10 anos. Então, a cada ano você faz o reconhecimento contábil dele. Então, é uma perda econômica verdadeira que vai para o DRE? Sim, eu tenho que reconhecer. Porém, não é mais uma saída de caixa, porque ele aconteceu no passado. Então, isso não afeta o meu fluxo de caixa no momento, agora vai afetar no futuro. Então, isso é bom, esse cálculo financeiro, ele é bom quando você está em momentos assim de retração no mercado e você quer saber o quanto que você precisa vender para não faltar dinheiro em caixa num curto período de tempo. Se você usar direto o ponto de equilíbrio financeiro, você provavelmente você terá problemas de fluxo de caixa futuro. Porém, naquele momento, no momento de retração, no momento de entre-safra, você sabe que aquele momento que você tem de vendas é suficiente, então, para você fazer o pagamento dos seus gastos. Então, vamos retomar o ponto de equilíbrio contábil ou operacional, que já foi visto no vídeo anterior. Então, nós temos aí a fórmula, vamos dizer, geral aqui, ó. Eu tenho em unidades, só que agora estamos apresentando que é em valor também. Então, como é que é em unidades? É o ponto de equilíbrio dividido pela margem de contribuição unitária. A margem de contribuição unitária é o preço de venda, ou valor de venda, menos o custo variável unitário. Então, isso vai me dar um resultado em unidades. Agora, a outra fórmula que eu tenho também é a margem de contribuição, nesse caso em percentual. Bom, como é que ficaria então esse cálculo usando esse ponto de equilíbrio para um exemplo aqui? Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho então uma DRE pelo custeio variável ou custeio direto, não é pelo custeio por absorção,
da seguinte forma: eu tenho 3 produtos aqui, produto A, produto B e produto C. Cada um dos produtos aqui, ele tem sua margem de contribuição. Então imagine o seguinte: qual é a margem de contribuição do produto A então? Se eu dividir então 8 mil aqui por 12 mil, por 20 mil, então eu teria então um percentual de 40%. Então minha margem aqui é de 40%. E o produto B, então, é 35%, e o C, 45%. Então veja que cada um dos produtos tem margens diferentes aqui. Então, somando tudo isso, esse produto C, né, imagino que seja vários produtos aqui, né? Em um supermercado, por exemplo, tem uma linha imensa de produtos. Então, somando tudo, esses 3 produtos, ele tem 60 mil de receita, tem um custo variável somado total de 36 mil reais e uma margem de contribuição de todos eles conjugada 24 mil reais. Então todos eles oferecem na média 40% de média. Veja que nenhum deles aqui, só o primeiro que tem 40%, mas o restante aqui tem margens de contribuição diferentes. Então o que acontece? Nesse caso, para eu não calcular o ponto de equilíbrio para cada produto, também poderia fazê-lo, não há problema com relação a isso, eu tenho uma margem de contribuição média. Então nesse caso é mais recomendável que use aquela segunda fórmula, que é a margem de contribuição em percentual. E como é que eu faço isso? Então, eu pego o custo fixo, que é os 27 mil, e pego o percentual da margem de contribuição. Então, veja que eu estou combinando aqui custo fixo com margem de contribuição, ou seja, valor e percentual. E quando eu divido 27 mil por 40%, eu teria então em valor 67.500. Aí você diz assim, mas esse valor aqui representa qual produto? A soma de tudo. Então, quer dizer, onde eu tinha 60 mil de faturamento, eu precisaria sair desse prejuízo, porque perceba que nesse DRE aqui, com a margem de 24 mil reais, não é suficiente para cobrir 27 mil de custo fixo, ele está tendo prejuízo. Então eu teria que subir 67.500, ou seja, aumentar as minhas vendas em 12,5%. Para eu fazer esse aumento de venda de 12,5%, eu tenho que aumentar todos os meus produtos 12,5%, mas linearmente, ou seja, produto A tem que ser 12,5%? Não. Se esse aqui eu não conseguir aumentar 12,5%, aumentar 10%, eu tenho que fazer uma compensação e ver quanto que eu preciso aumentar, ou seja, eu preciso, na média, aumentar 12,5%. No ponto de equilíbrio econômico, eu tenho uma derivação daquela fórmula anterior. Então veja que aqui eu estou adicionando a figura do lucro. Então eu posso usar em unidades, por exemplo, o ponto de equilíbrio econômico, que é o custo fixo, mais o lucro desejado. Então, por exemplo, essa empresa aqui tem 27 mil reais de custo fixo e está dando um prejuízo. Então eu quero que dê 5 mil, digamos, de lucro. Então eu coloco 5 mil em valores absolutos e divido pela margem de contribuição, como eu expliquei anteriormente, por unidade. Bom, eu posso também pegar uma outra forma derivada, que é da margem de contribuição eu descontar o lucro unitário. Então, digamos assim, eu tenho uma loja que eu vendo camisas e eu vendo ela por 100 reais. Porém, eu gasto 60 reais com os custos variáveis, na compra, imposto e tudo mais. Então, eu tenho uma margem unitária de 40 reais. Nesse caso, eu quero um lucro de 10 reais por unidade. Então, o que eu vou fazer? Se a minha margem é 40 reais, para cobrir o custo fixo, eu tiro o lucro, fica 30 reais. Bom, mas isso aqui é nos casos em que eu tenho empresas com um único produto, né? Ou eu quero separar por produto a produto. O mais comum utilizado quando eu tenho vários produtos é em percentual. Então perceba o seguinte, veja que nós estamos na fórmula, na parte de baixo, nós colocamos menos. Então quando é em percentual ou unitário, a gente coloca embaixo. Quando em valores absolutos, como eu falei, digamos eu quero 10 mil de lucro, aqui, se eu quero 10% de lucro, eu desconto da margem. Por que eu desconto da margem e não somo com a margem? Porque imagine só, esses 40% que eu uso da margem é para pagar o custo fixo. Se eu quero lucro também, eu tenho que tirar dessa margem aqui, digamos que 10%, sobra 30% para o lucro. Então veja só, usando essa fórmula aqui, nesse mesmo exemplo anterior, digamos aqui um caso hipotético que o empresário queira 5% de lucro. Quem que define 5%? O empresário. Então o que acontece? Eu vou pegar então 27 mil reais, que é o mesmo custo fixo, e a margem de contribuição 40%, eu desconto então os 5% de lucro. Então me sobra então 35%, tá? Lembrando essa fórmula aqui. Eu teria então que vender 77 mil reais. Observe que simulando esse caso aqui embaixo,
se eu pegar 77 mil reais e colocar e aplicar os mesmos percentuais, 60, 40 e 45, ó, 60, 40, por quê? Porque o custo variável, o percentual ele não vai se alterar, então eu mantenho e aplico 60% sobre esse valor. A margem de contribuição dele deu 30.857 menos 27 mil reais, dá 3.857, que é exatamente 5% de 77 mil reais. No ponto de equilíbrio financeiro, então, nós também temos a parte de baixo a margem de contribuição, pode ser em unidades, pode ser em valores financeiros, em receita. Porém, percebam que na parte de cima da fórmula eu pego meu custo fixo e diminuo a depreciação e somo com as amortizações de financiamento. Bom, por que eu tiro a depreciação? Como eu comentei anteriormente, a depreciação não é uma saída de caixa, ela já aconteceu a saída de caixa quando eu fiz a compra desse bem em períodos anteriores. Imagina uma máquina aí que eu paguei um determinado valor há 3 anos atrás e eu vou depreciar ela em 10 anos. Então todo mês eu estou lançando como depreciação, porém ela não é uma saída de caixa. E o empresário quer saber o quanto que ele precisa vender para não faltar dinheiro em caixa, né? Então nesse caso específico, a gente também coloca amortização de financiamento. Bom, a amortização de financiamento, a gente sabe que pelo regime de competência, ele funciona mais ou menos assim, ó. Então imagine que um empresário tenha captado um financiamento de 10 mil reais, ele quis pegar 10 mil reais, ou seja, o banco vai liberar para ele na conta dele, no caixa ou banco conta movimento, 10 mil reais. Bom, o banco vai fazer um contrato com ele de um montante que engloba então o capital e juro de 14 mil reais, e esse juro, então, e eu vou pagar em 10 meses, ou seja, as minhas parcelas serão R$ 1.400. Bom, para o empresário, isso aqui funciona uma espécie como despesa, ele está pagando R$ 1.400 por mês, né? Nós sabemos, como contadores, que a única parcela que é despesa mesmo não é o R$ 1.400, é só os R$ 4.000, que é a diferença entre o capital e o montante. Então, no lançamento contábil, a gente debita, então, o banco contra movimento, debita juros a apropriar e credita financiamento. Esses juros a apropriar, ele em 10 meses será transferido na conta de despesa, ou seja, vai dar R$ 400 por mês. Só que o empresário chega um momento que não quer mais saber disso. Ele fala assim, poxa, mas eu estou pagando R$ 1.400 por mês, eu preciso vender, pagar minha água, luz, telefone e incluir esse valor da parcela também. Então dito isso, voltando ao nosso exemplo aqui, o nosso ponto de equilíbrio, então, ele vai tirar a depreciação e somar os financiamentos. Então imagine que essa empresa tem 27 mil reais, esse exemplo, o mesmo exemplo que nós estamos utilizando, e a gente fez uma decomposição dos gastos. Então, dentro das despesas administrativas aqui, perceba que eu tenho depreciação de bens administrativos e depreciação de fábrica também. E além disso, além dos 27 mil reais, o empresário paga então mais R$ 1.300. Então veja só, se eu pego 27 mil reais e tiro essas duas depreciações aqui, eu me baixo para 25.100. Porém, somando com os R$ 1.300 aqui, como é que ficaria isso? Ele fica assim, ó, meu custo fixo então passa a ser 25.100 com mais 1.300, 26.400. Usando a mesma margem de contribuição de 40%, então eu precisaria ter um faturamento de 66 mil reais. Se eu faturar 66 mil reais e simular aqui uma DRE, como é que ficaria isso? Fica 66 mil, aplicando aqueles mesmos percentuais. Veja que o percentual do custo variável continua sendo 60% em cima dos 66 mil reais, me sobra 26.400 de margem, descontados 27 mil reais, eu teria um prejuízo de 600. Mas não teria que ser o 26.400? Na verdade, até pode ser, porque isso aqui é uma DRE gerencial, não é uma DRE fiscal, né? Mas se eu quiser pegar aquele custo fixo, eu teria um prejuízo de 600. Então é importante mostrar para o empresário, olha, com 66 mil reais, não vai faltar dinheiro no seu caixa, porém, você está acumulando um prejuízo de 600 reais, isso é real. Bom, então como é que fica aqui? Ó? O que consegue pagar então com essa margem de 26.400 aqui? Ele consegue pagar os 8 mil de despesa administrativa, veja que eu tirei a depreciação, paga os custos gerais de fábrica, paga as despesas comerciais, paga os impostos e taxas e também paga a parcela de financiamento que é R$ 1.300. Fecha então o meu fluxo de caixa. Bom, e com relação então ao CMV e o CPV,
Lembrando então que CMV, o custo da mercadoria vendida, ele é aplicado para empresas comerciais. Então, por exemplo, se eu tenho uma loja que vende fogões, então eu compro o fogão, coloco no meu estoque e vendo o fogão para o meu cliente. Então, o mesmo valor que entra vai ser o CMV para mim, né? Já na indústria, ele é um pouco diferente. Eu faço um processo de transformação. Então, lembrando que o CPV, ele entra custo fixo e custo variável também. Então, eu teria que fazer a separação do que é custo fixo, que vai na parte de cima da minha fórmula do ponto de equilíbrio, com o custo variável. Então, nesse caso, eu recomendo que vocês vejam a parte inicial do vídeo 16, que é o fluxo de produção e revisão de uma empresa comercial, até o minuto 2, 3. Naquele vídeo ele explica como é que você compõe então o CPV, que entra a matéria-prima, por exemplo, que é um custo variável, ele entra os gastos gerais de fábrica, ele entra a mão de obra, eu posso ter a mão de obra direta, a mão de obra indireta, eu posso ter parte fixa e parte variável. Então, para fazer o ponto de equilíbrio numa empresa industrial, é necessário que eu desmembre esse CPV na parte fixa e parte variável. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo então, e no próximo vídeo nós vamos ver então a aplicação dessas fórmulas em casos reais, em DRE que são publicados então de empresas reais. Até lá, um abraço.